En primeiro lugar, Iván, eu quero agradecer você pela posibilidade de participar en un ciclo, né, como este, né, tan relevante, independentemente das circunstancias na qual ele acontece, mas ao mesmo tempo tamén pelas circunstancias moito oportuno. E tamén quero agradecer moito a María Elise por ter pensado en mí, né, para participar justamente nesta mesa. Para mí, entón, é unha honra que ela teña me escollido como un dos expositores. E tamén fico moito feliz de voltar a compartilhar un espacio junto con Onelio. Né? Acho que a última vez que compartilhamos unha mesa como expositores foi há moito tempo en Santa María, en unha semana da biología, acho que ano 2011 en Santa María. Faz tempo, né? A gente se viu depois, né? Mas que compartilhamos a mesa, esa foi a última vez. Bom, vou entón a pasar a facer minha exposição, né, a reflexão que eu preparei para a mesa. Né. O primeiro a dizer é que eu considero que perante a pergunta a respeito de se cabe ou não cabe confiar na teoria da evolução, né, conforme ela é entendida na biologia contemporânea, que é o tema, né, da mesa, perante essa questão bem concreta, eu acho que o primeiro que há que falar, o primeiro que há que frisar, é que isto como se fosse um axioma, né, um ponto de partida da discussão, né, que nada no conhecimento biológico contemporâneo pode justificar qualquer classe de dúvida sobre o fato de que todas as formas vivas descendem de um ancestral comum a partir do qual elas evoluíram. E não é uma questão de afirmar isso assim por uma questão de dogmatismo. O assunto é outro e tem a ver com o que também podemos chamar um ponto de partida importante nesta discussão. E é que na ciência, para nós podermos duvidar, como significaria, como implicaria duvidar da teoria da evolução, nós temos que ter boas razões para duvidar. Não se duvida desde o nada, né? Há que poder apresentar bons argumentos para pôr em dúvida algo dentro do conhecimento científico. E esses argumentos devem estar embasados justamente em conhecimentos científicos que os avalicem. Quer dizer, na ciência se duvida sempre com base no saber e nunca desde a ignorância ou desde o não saber. Quer dizer, não cabe duvidar invocando aquilo que ainda não sabemos ou que ainda estaríamos por saber. Quem faz isso, quem coloca esse tipo de supostas dúvidas, não é uma pessoa crítica, sino que no máximo é um preguiçoso, um incrédulo e preguiçoso. Há que duvidar, então, a partir do conhecido, assumindo o trabalho difícil de construir bons argumentos que tenham seu fundamento nesse conhecimento. E, conforme acabei de falar, dado o saber científico actual, não cabem dúvidas minimamente razoáveis sobre o tema da evolução. Quer dizer, não há maneira de construirmos argumentos atendíveis que possam vir a contrariar esta teoria. Nem tampouco há margem para presumirmos que alguma vez venham a surgir evidências e razões para promover essas dúvidas e construir esses argumentos. Por isso, as dúvidas com relação à teoria da evolução só podem ser levantadas desde o exterior da ciência e é por esse mesmo motivo que essas dúvidas estão de fato excluídas, e legitimamente excluídas, de qualquer discussão científica. Não é que não haja motivo para considerar essas críticas formuladas desde o exterior da ciência. Pelo contrário, o que há são boas razões para não as levar a sério. Tal é o caso, por exemplo, dessas objeções à teoria da evolução que hoje são levantadas por aqueles que defendem o que se dá em chamar teoria do design inteligente, teoria do desenho inteligente, que seria uma pretensa explicação da adaptação biológica que seria uma suposta alternativa à teoria da seleção natural. Essa suposta explicação essa explicação está enunciada claramente desde o exterior da ciência. E depois, um pouquinho mais para frente, vamos a ver por quê. Mas, uma vez dito isso que eu estou dizendo, acho que também é muito importante assinalar que, no que tange a sua fundamentação e confirmação, a teoria da evolução atual, que no fundamental continua a ser a que Darwin enunciou em 1859, essa teoria, digo,
não está numa posição, ela não está numa posição menos confortável do que a posição na qual estão outras célebres teorias científicas, como o heliocentrismo, a teoria celular, a teoria da relatividade e inclusive a mecânica quântica. Toda teoria científica bem sucedida, conforme Stephen Toulmin alguma vez falou, deve apresentar uma congruência entre seus objetivos explicativos e os recursos teóricos e metodológicos com que ela conta para atingir esses objetivos. E, desde 1859 até agora, a teoria da evolução vem mostrando que, no que tange a esse quesito apontado por Toulmin, ela não deixa nada a desejar. E foi por isso que ela suscitou uma adesão tão rápida entre os naturalistas contemporâneos de Darwin. Nos anos imediatos à publicação de Sobre a Origem das Espécies, esses naturalistas se engajaram de forma decidida e eficiente naquele ambicioso programa de pesquisa que Darwin patrocinava, que era concretamente o que chamaríamos a reconstrução da árvore da vida. Porém, além dessas primeiras e gloriosas décadas, a teoria da evolução continua a progredir, dando sempre provas de sua capacidade explicativa e heurística, e também dando sempre provas de sua capacidade de dar um sentido unitário a diversas descobertas que foram ocorrendo em distintas áreas das ciências biológicas. Assim aconteceu com a genética mendeliana, mas também com os desenvolvimentos já mais recentes da biologia molecular. Um campo de estudo da biologia molecular cujos resultados, como Jacques Monod e François Jacob mostraram muito cedo, há muito tempo, só cobravam sentido os resultados da biologia molecular se considerados à luz da teoria da seleção natural. Aliás, se não fosse assim, se a teoria da evolução não tivesse mostrado essa fertilidade heurística e essa capacidade explicativa que ela de fato mostrou, se não fosse assim, digo, ela, a teoria da evolução, não tivesse resistido se sustentando como pauta e referência conceptual do trabalho de tantos biólogos que, com base nela, produziram essa espantosa quantidade de evidência que a confirma. Os cientistas gostam do sucesso. E não está mal que assim seja. Do que elas e eles gostam, os cientistas e as cientistas, como decía Peter Midward, é de problemas solúveis. Isto é assim porque os problemas resolvidos, como os cientistas sabem, rendem papers. Os não resolvidos não rendem papers. Ninguém aplaude a um cientista que reconhece o fracasso de suas tentativas para resolver um problema muito difícil. Roma não paga traidores e a ciência não premia os fracassos honestos. Trata-se, na verdade, de um regime duro e até um pouco cruel, que não é muito fácil de aguantar. Por isso, se uma teoria se sustenta tanto tempo e de forma tão generalizada dentro desse jogo exigente, é porque ela não coloca aos cientistas em apertos sem saídas ou nas vias mortas dos problemas não resolvidos. Se não fosse assim, os cientistas se teriam livrado da teoria da evolução há muito tempo. Não é uma questão de acreditar ou de não acreditar. É uma questão de poder, ou seja, não é uma questão de convicção ou de crença. É uma questão de poder ou não poder praticar a pesquisa científica. É uma questão de poder ou não poder produzir paper, produzir resultados. Por isso, aquele que procura problemas solúveis para poder desenvolver uma agenda de pesquisa que seja realmente profícua, não pode perder o tempo com teorias ruins. E aí voltamos a Stephen Toulmin e a congruência entre ideais e recursos explicativos que as teorias científicas devem apresentar. É notável, entretanto, que, enquanto no campo científico a teoria da evolução aparece como uma conquista indisputável, malgrado isso, digo, em outros âmbitos isso parece não ser tão assim. E por agora, outra vez, não vou me referir aos defensores decididos e abertos do criacionismo. Deixo um pouquinho mais para trás isso ainda. O criacionismo, como acontece com su primo, o terraplanismo, o criacionismo, digo, é um caso extremo do qual ainda eu não vou falar. Agora eu vou falar, sim, de aqueles que hasteiam o mito dos dois lados. Na Argentina falamos das duas campanas,
dos dois sinos. Por exemplo, o sino democrático que você tem que escutar e o sino fascista. O sino antirracista que você tem que escutar e o sino racista que você deveria também que escutar. E digo mito, sobre todo no caso da teoria da evolução, porque no caso concreto da teoria da evolução e da biologia, desses dois lados, uma dessas duas versões, às quais haveria que atender, de fato, não existe. Não está. O mito dos dois lados se baseia numa suposição falsa de que a teoria da evolução ainda não teria saldado sua polêmica com o criacionismo, como se ela, a teoria da evolução, estivesse devendo algum argumento ou como se nela ainda houvessem aspectos não resolvidos que poderiam dar crédito a alguma forma de criacionismo. E o fato é que todo isso não tem absolutamente nenhum fundamento. Não há esses dois lados. É verdade, como acontece com toda a teoria científica, existem alguns problemas sobre os quais os biólogos que estudam a evolução ainda continuam a discutir e pesquisar. Na realidade, a clausura erotética, o fechamento erotético, é incompatível com a ciência. Todavia, as possíveis soluções alternativas a essas questões abertas nunca poderia ser, propõem essas soluções alternativas algo semelhante a um retorno ao criacionismo. Essa suposta alternativa está fora de questão, como já estava, além do mais, isto é muito importante, como já estava fora de questão de fato em 1859. E não estou exagerando. Pelo contrário, estou sendo historicamente preciso. Quando Darwin formulou sua teoria, o contraponto em jogo não era com o criacionismo. A coisa era um pouco mais complicada do que isso. Na época, de fato, o criacionismo formava parte do universo dessas teses teológicas que os cientistas já deviam deixar fora das suas discussões. Em 1859, o contraponto era entre uma história natural que pudesse incorporar a história da natureza vivente dentro de seus tópicos de pesquisa e uma história natural dos seres organizados que excluísse esse assunto e se limitasse a ser uma ciência de correlações, como era o caso da história natural de Cuvier e da história natural de Humboldt. Esses eram, de fato, se se quer, os dois lados. O sino criacionista não contava aqui. No campo científico não havia o lado criacionista ou algo semelhante. Dos lados, o darwiniano, punha a história da natureza no centro da agenda da história natural. E outro lado a excluía essa história quase na sua totalidade. E, sobretudo, no que tange ao tema da origem das espécies. Tema ao qual Charles Lyell, como Maria Alice lembrou, chamou o mistério dos mistérios. Sobre esse tema, segundo a história natural clássica, pré-darwiniana, não cabia falar. Um monte de parágrafos sobre isso em Humboldt, um monte de parágrafos sobre isso em Cuvier. O máximo que se podia fazer era especular como o tinha feito Lamarck. Mas o fato é que isso, nessa especulação como a de Lamarck, não tinha dado nada, não tinha tido nenhum impacto concreto na história natural da época de Lamarck. A história natural da época de Lamarck continua a ser a história natural de Cuvier. Que não se pense, entretanto, isso também é muito importante, que as únicas especulações a esse respeito fossem evolucionistas como as de Lamarck. Também havia naturalistas que defendiam o que o historiador da ciência inglês Nicholas Rilke chamou autogênese. O termo é um termo moderno, para se referir a teorias sugeridas no período pré-evolucionista. A maior parte, segundo essas teorias, que sostenían a autogénesis, a maior parte das espécies biológicas, entre elas espécies tan complexas quanto um elefante ou um leão, espécies assim, não uma mônada ou algo semelhante a uma bactéria, teriam se gerado por abruptas reações físico-químicas pautadas pelas leis ordinárias da natureza. E esses processos de geração espontânea, possivelmente análogos, vagamente análogos aos processos de cristalização,
teriam se dado em condições físicas que hoje, na natureza actual, não se cumpriam, sendo só por isso que não presenciávamos a repentina formação de um hipopótamo a partir de moléculas dispersas no ambiente. Todo isso, é verdade, hoje nos pode parecer muito esdrúxulo e até delirante. Mas, por exemplo, no século XVIII, Buffon tinha defendido isso de forma decidida. E no século XIX, conforme o mostra Nicholas Rilke, essa forma de pensar siguió insinuándose en escritos de diferentes naturalistas, entre os quais, inclusive, podemos mencionar a Humboldt, en Cosmos, e a Lyell, nesse segundo volume dos princípios de geologia, ao qual se referia Maria Alice. Mas digo insinuándose, porque ese punto de vista nunca era defendido de forma clara. Era reconhecido, né, que se trataba de algo muito difícil de sustentar. E por isso o tópico só entraba en consideración na hora das especulações, como se disséssemos un poquinho antes do vermut, quando o trabalho do naturalista já tinha acabado. E que foi justamente isso o que não aconteceu com a teoria de Darwin. Desde o início, a teoria foi proposta como um programa de pesquisa capaz de repaginar toda ou reformatar toda a história natural. E há que dizer que se a autogênese nos resulta hoje delirante, é porque Darwin nos ensinou a pensar da forma em que agora de fato pensamos. Por outro lado, e ainda na sua já tardia e extemporânea defesa, haveria que dizer que a ideia de autogênese, pelo menos, almejava, procurava, sugeria uma explicação científica da origem das espécies. Os escultores nunca chegaram a formular claramente essa explicação materialista da origem da vida e das espécies que eles sugeriam. E nem sequer a procuraram. Porém, eles, pelo menos, supunham que a explicação dessa origem devia se ajustar às regras da ciência natural. E aí é onde reside a razão da nulidade, aí está nesse ponto, está a razão da nulidade desse ilegítimo pretendente a suposto outro lado da teoria da evolução, que é a chamada teoria do design inteligente. Em ciência, qualquer que seja a explicação que se dê de um fenômeno, essa explicação deve aludir a variáveis cujos estados e os fatores determinantes desses estados possam ser acessíveis ao conhecimento científico com independência do próprio fenômeno que se procura explicar. E esse não é o caso do designer inteligente que se quer invocar para explicar as adequações de estrutura e função que se dão, que aparecem nos seres vivos. Esse designer é uma entidade fantasmagórica cujos estados e comportamentos escapam a qualquer conhecimento empírico e a qualquer intervenção ou manipulação experimental. O que, por outro lado, é inevitável. Ninguém pretenderia, certamente, manipular experimentalmente a Deus. Por outro lado, explicar uma adaptação complexa apelando a esse designer não é diferente de explicar uma tormenta marina invocando a ira de Neptuno. Neste caso, no caso da tormenta marina e de Neptuno, se nos perguntassem como sabemos que Neptuno está zangado, o único que podemos responder é que aí está a tormenta para confirmarlo. E no caso do designer inteligente, se perguntamos a daqueles que a sustentan sobre como ele sabe que esse designer é responsável por uma determinada estrutura, por exemplo, o óleo, a única resposta que teremos é que aí está a irreductível complexidade da estrutura para confirmar isso. Essa complexidade, dita irreductível, nos van a dizer, só pode se explicar pela intervenção sobrenatural. E a invocarmos essa intervenção, essa resposta ficará, e aí é justamente por invocar essa intervenção, que essa resposta ficará fora do âmbito daquilo que merece exame científico. Procurando o outro lado, então, a teoria do design inteligente cai pela barranca da teologia. Porém, além disso, que já é motivo suficiente para desconhecer a alegada cientificidade da teoria do design inteligente,
Também há que assinalar que, em contra do que os escultores afirmam, essa suposta teoria não vem a resolver nenhuma dificuldade que já não tenha sido resolvida, que já não haya sido resolvida. A tão cacarejada complexidade irredutível não existe. E já o próprio Darwin, né, tinha considerado essa possível dificuldade e ele já tinha dado as indicações sobre como superar essa dificuldade. Ele o tinha feito, de fato, em 1859, quando a primeira edição da Origem das Espécies. E o esclareceu um pouco mais ainda em 1866, quando a quarta edição da Origem das Espécies. Mas, dado que o evolucionista católico Saint-Georges Mivart não se deu por aludido e voltou sobre essa suposta dificuldade na sua obra A Gênesis das Espécies, de 1871, por esse motivo, digo, o famoso darwinista alemão Felix Anton Dorn se viu obrigado a uma última e definitiva aclaração sobre esse ponto. E ele apresentou essa aclaração na sua obra de 1875, uma obra corta, né? A Origem dos Vertebrados e o Princípio da Sucessão de Funções. Esse princípio era precisamente um pressuposto que Darwin não tinha chegado a enunciar com plena claridade quando discutiu os chamados órgãos de extrema complexidade. A ideia, de todos modos, é relativamente simples. E para entenderla temos que partir do mesmo ponto do qual partem os defensores do design inteligente. O ponto é este: qualquer estrutura sob o escrutínio da seleção natural tem que ter algum desempenho funcional biologicamente significativo. A seleção natural, de fato, só pode premiar modificações que optimizem um desempenho funcional já instalado. Por isso, para explicar a origem de estruturas cujo desempenho funcional actual suponham alguma complexidade estrutural cuja origem evolutiva não pudesse ser atribuída ao simples acaso, para explicar isso, digo, o princípio da sucessão das funções nos leva a pensar que essa complexidade morfológica foi resultado de pressões seletivas que tinham a ver com uma função anterior que era desempenhada por essa mesma estrutura em uma etapa anterior da sua evolução. Um desempenho funcional que não exigia necessariamente tanta complexidade morfológica, mas cuja optimização sim pode resultar desse incremento de complexidade que permitiu a aparição da nova função, essa nova função que aparece, que é a que exigiria essa suposta complexidade irredutível, aparece na sua forma incipiente como efeito colateral de uma série de modificações estruturais resultantes da optimização de uma função mais primitiva que não exigia, como eu dizia, necessariamente tanta complexidade estrutural. Uma função mais primitiva que inicialmente não requeria tanta complexidade estrutural, mas que podia verse optimizada por uma maior complexidade. Então, os evolucionistas, podemos dizer, sabem desde 1859, e não necessitaram que Nietzsche falasse isso para eles sabem que a história do óleo não é a história da visão. A história do óleo não é a história da visão porque, nas suas formas mais primitivas, isto que chamamos óleos não desempenhava a função de ver. Do mesmo modo, a história das plumas, das penas e das asas das aves não é a história do voo. Inicialmente, as penas evoluíram em virtude do equilíbrio térmico. E nas suas baixas origens, essa estrutura que agora chamamos asas, evoluíram em virtude de algo tão alheio ao voo quanto se arrastrar no fundo de um pantano. Mas é claro que estudar esses tortuosos processos de optimizações e de mudanças funcionais, de alternância de funções, é algo muito complexo e árduo, é algo que exige muito trabalho. Por isso, para os preguiçosos, é mais fácil esquecer de Dorn e do princípio de alternância de funções, inclinando-se piamente perante uma suposta complexidade irredutível. Como fez Mivart, e isso foi o que fez Mivart em 1871,
como voltou a fazer Lucien Cuenot em sua obra Invenção e Finalidade em Biologia de 1941, 70 anos depois, e como mais recentemente o fizeram Michael Behe e seus seguidores. Por esse lado, poderíamos dizer, não há nada de novo, nada, nenhuma novidade no front. Deste lado, do lado evolucionista, en troca, há novedades. Sempre há desenvolvimentos e resultados de pesquisa científica que não deixam de presupor e de ratificar a confiabilidade da teoria da evolução. E sempre há questões e polêmicas interessantíssimas cuja colocação também pressupõe e ratifica a confiabilidade dessa teoria que Darwin apresentou em 1859. E isso é o que eu tinha para dizer, então. Obrigado. Obrigado. Então, em geral, assim, eu vou fazer um pequeno comentário só para a gente começar o bate-bola. E aí as pessoas, a maior parte talvez já tenha participado, as pessoas vão se inscrevendo pelo chat e também depois a gente faz algumas rodadas de perguntas. Deixa eu só consultá-los. Em teoria nós encerramos às 7, então a gente teria mais 20 minutos, mas vocês, se for o caso, a gente pode estender um pouquinho, só para saber se vocês não estão com um compromisso em seguida. Tudo bem? No meu caso, não. Tudo bom. Legal. Então, eu vou fazer um rapidíssimo paralelo só para facilitar a minha questão. Então, quando eu quero provocar meus estudantes, eu costumo brincar que a teoria que o Einstein elaborou deveria se chamar teoria da absolutidade. E é para provocar um pouco, mas porque depois eu vou lá e comento, né? Quer dizer, ele realmente pegou dois conceitos fundamentais da física e tornou relativos o conceito de espaço-tempo, mas no fundo o que ele estava buscando era o absoluto. Quer dizer, ele relativa o espaço-tempo para achar um absoluto que para ele é até um absoluto maior, né? Por isso que essa a brincadeira. Então, fazendo um paralelo com isso, que eu queria primeiro assim que vocês comentassem um pouco o quanto que vocês acham que o termo teoria da evolução ele pode às vezes, né, trazer diferentes compreensões, em especial pensando como o professor Gustavo colocou, né, essa questão de a comunidade externa à ciência, como que ela se apropria das ideias. Eu gosto de fazer essa provocação, por exemplo, no caso do Einstein, mas porque sempre que alguém quer fazer alguma, às vezes redes sociais, né, aparece aquela coisa assim, né, imagem preta e uma foto em preto e branco e aí o Einstein dizendo assim, tudo é relativo, né, sendo que aquilo nunca seria uma frase do Einstein. Então, quanto que o termo evolução, embora para quem estuda biologia, assim, ele tenha um significado muito claro e acho que muito preciso, né, dentro da obra do Darwin e dentro, né, dos estudos em biologia, o quanto que, na verdade, talvez, sim, digamos, não vou dizer um desavisado, mas alguém que não se forma nessa área, o quanto que ele pode trazer duvidades, até mesmo em relação ao que o Darwin, né, propunha ou a como se interpreta a sua teoria hoje. E complementando um pouco a questão, até para também, né, o professor Gustavo comentou muito, que não existe dois grupos, né? Quer dizer, não tem muito como alguém querer, dentro da ciência, fazer uma teoria alternativa. Quer dizer, o design inteligência e tudo mais está fora do campo científico. Mas se também não tem, digamos, né, alguma zona cinzenta, talvez pessoas que tentam dar interpretações da teoria da evolução e que de alguma forma conciliam com visões religiosas, sei lá, uma pessoa que às vezes queira falar, não, tudo bem, acho que a evolução está certa, mas talvez ela demonstre um pouco o que no fundo seria a intenção da criação primeira. E eu pensei um pouco nisso também, inspirado na fala do professor Nélio, né? O quanto que, por exemplo, muitos dos dados que eram trazidos, ela fala, viu, o dilúvio teve que acontecer. Então, enquanto às vezes não pode ter interpretações alternativas que tentam conciliar, né, isso que às vezes aparece mais polarizado. Então, passo a palavra, talvez vocês...
No, rispetto do termo teoria, eu acho que esse é o que está em questão, né? Eu entendo que é um termo que é usado, por exemplo, a gente fala teoria da relatividade, teoria quântica, teoria heliocêntrica, e não há nenhum problema. Agora fala teoria da evolução e aí aparece essa chicana, nessa espécie de piadinha de que então você está reconhecendo que é só uma teoria. Bom, é simplesmente uma mistura de jogos de linguagem. Você usa a palavra teoria como ela é utilizada na linguagem científica e na linguagem filosófica, né, com essa acepção, e de pronto você aparece aí a palavra teoria como ela é utilizada vulgarmente, né, onde a palavra teoria se confunde com, às vezes, simplesmente com algo hipotético, né, teoricamente, essa coisa, né, a distinção entre teoria e prática, aquilo que é verdadeiro na teoria, mas que pode ser verdadeiro na prática, né? O termo entra nesse tipo de jogos de oposição, mas em termos da linguagem científica e da linguagem filosófica, eu acho que o termo teoria está corretamente utilizado no caso da teoria da evolução. Eu não vejo por qual outro termo ele deveria ser substituído, por qual termo poderia ser substituído, e tampouco vejo a necessidade. Em todo caso, as pessoas deveriam aprender, né, se estão interessadas no assunto, a utilizar corretamente a linguagem. Eu acho que, né, fazer, né, piruetas, modificações à toa para se adequar a um uso incorreto da linguagem não é nenhum dano isso pelo contrário, é contribuir à confusão. Eso respecto do termo teoría. Después habría que discutir a cuestión da compatibilidade entre evolucionismo e religión, mas eso sería para discutir depois. Agora deixo, digamos, espero que meus colegas falen sobre estes asuntos, né?